Nós leremos de 1 a 33. Atos 10, de 1 a 33. Atos 10, de 1 a 33. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhes um êxtase. Então, viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o que era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: A que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro à entrada, disse a Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias, que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Vamos parar aqui.
Gente, Deus, durante a história, vem falando com o seu povo de diversas formas. Por profecias, por visões como essas, com sonhos. Até a jumenta falou, né? Até a mula de Balaão falou a palavra ali, naquele momento. Mas nós só temos uma forma de falar com Deus, e essa única forma que nós temos é a oração. Houve um missionário chamado John Hyde. John Hyde, ele era um missionário inglês, ele trabalhou muitos anos na Índia, evangelizando, e diz que esse homem orava, mas orava tanto, que ele era conhecido como Hyde das orações. Na sua velhice ele ficou doente, e então ele foi levado de novo para a Inglaterra. Depois de vários exames, descobriu-se que o coração dele tinha saído do lugar. Em vez de estar mais para a esquerda, estava mais para a direita. E os médicos falaram, eu nunca vi uma coisa dessa. E até hoje as pessoas atribuem isso às constantes orações de Hyde, porque eram muito fervorosas mesmo. Mas por que será que esse missionário orava tanto? Por que será que estar em missão requer tanta oração? E aí a gente entra um pouquinho nesse texto. Daqui no versículo 9, fala assim: no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, volta da hora sexta, a fim de orar. Então Pedro caminhou ali, no ministério de Jesus com ele com certeza aprendeu o valor dessa oração. Se o próprio Jesus, que era Deus, orava, quem seríamos nós para fazer qualquer coisa sem estar na presença do Pai? E Pedro então, ao orar, 3 coisas acontecem. A primeira delas é que Deus abre a visão de Pedro. Quando a gente ora, Deus abre a nossa visão. Pedro não tinha a visão certa. Pedro ainda até esse momento cria que o Evangelho era apenas para os judeus. Ele não tinha entendido ainda, quando Jesus, lá em Mateus 28 fala, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele ainda não tinha entendido o que eram todos os povos, todas as tribos, todas as raças. Eles ainda tinham a visão de que o Evangelho, que Jesus tinha vindo para os judeus. E é nesse momento que o Senhor me mostra, que o Senhor me abre a visão e fala, Pedro, não é nada disso. E ele fala, eu purifiquei. Né? O que eu tornei puro, não venha falar que é impuro. Eu que mando aqui. E Pedro então tem a sua visão aberta. Gente, só Deus pode abrir a nossa visão para o que é o certo, qual é o caminho certo. A visão errada já é a tendência nossa. Mas no campo missionário, a forma que a igreja tem de revestir o missionário é orando para que Deus dê a visão certa. Porque às vezes, estando lá, as necessidades são muitas. Você olha para um lado, você olha para o outro, você quer acudir tudo. Mas Deus tem uma missão específica para você. Você tem que ter o foco naquilo que Deus quer de você. A gente nunca vai salvar o mundo inteiro, a gente nunca vai conseguir suprir todas as necessidades. Então Deus precisa dar visão, Deus precisa mostrar, né? E nos ajudar a manter o foco daquilo que Ele espera de nós, né? Porque não pode ser tanto assim, né? Nós não temos tanto assim a oferecer. Somos um ser único, mas com um poder imenso do nosso Senhor. Então, a igreja deve colocar como desafio pessoal, né, na vida de cada crente e em reunião da própria igreja, orar para que Deus dê essa visão para os missionários. Porque às vezes a gente mantém eles lá, mas eles estão desfocados. Eles precisam dessa direção do Senhor. Eles querem trabalhar, mas às vezes estão mal direcionados, né, porque não têm ouvido a voz de Deus. Então a gente tem que orar por isso. Uma segunda coisa que o texto nos deixa claro é que quando Pedro fala, Deus fala para ele, come. Aí ele fala assim, não, de jeito nenhum como isso não. Não como coisas impuras. Pedro precisava ser trabalhado. A vida do missionário precisa ser trabalhada. Nesse momento, Deus trabalha a vida de Pedro. A humildade de Pedro. Deus tinha acabado de falar, Marta, como é que o homem vira para Deus e fala, não faço isso não. Como assim? Eles têm uma ordem tão soberana, né? Então Deus precisa trabalhar a vida do missionário. No campo e fora dele, precisa trabalhar as nossas vidas. E o clamor da igreja deve ser nesse sentido, de que o Senhor continue a pastorear aquele missionário. Porque quando a gente vai para o campo, a gente não tem mais um pastor conosco, né? A gente vira
aqueles que estão conduzindo aquele rebanho. E quem nos pastoreia? O bom pastor. A gente tem que clamar pela vida dos missionários, por essa solidão, às vezes, de compartilhar as coisas espirituais, né? E pedir ao Senhor para que supra todas as necessidades, para que opere na vida dele aquilo que precisa ser operado, para que confronte ele, porque quando você está no campo, às vezes você não tem quem te confronta com seu irmão, não é por aí não. Na verdade, que Deus coloque, incomode o coração naquilo que está errado, porque a gente como a gente, pecadores como nós somos pecadores, sujeitos a falhas, né? Mas que Deus nos ajude ali a manter o testemunho, lhes ajude a manter firmeza, porque a gente sabe, a gente não, contra quem nós estamos lutando, né? A gente não está lutando, a Bíblia fala que não estamos lá em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Não de potestades, estão falando de principados. Como um missionário sozinho vai conseguir enfrentar tudo isso? Ele também tem o seu exército, que é a igreja de intercessores, pedindo ao Pai que ele revista da armadura, pedindo ao Pai que combata junto com ele, né? A igreja, então, é o exército do missionário, são aqueles que estão com ele nessa luta espiritual. John Piper falava, ele sempre fala, em muitos vídeos eu já vi ele falando assim: você só saberá para que serve a oração quando entender que a vida é uma guerra. O missionário está na guerra lá, aqui nós estamos fortalecidos uns pelos outros, mas lá ele não tem com quem se fortalecer muitas vezes, ele tem que liderar um povo que não tem o mesmo nível de maturidade que ele, né? Então, o papel da igreja é perseverar em oração para que as vidas desses missionários, assim como Pedro precisava ser tratado, que eles também sejam tratados pelo Senhor e capacitados para cumprir a missão, o alvo que lhe foi estabelecido. E em terceiro lugar, a gente vê que Deus já tinha um propósito em tudo isso, Deus já tinha aberto portas, corações. Então a gente ora para que Deus abra essas portas para os missionários. Pedro não tinha a mínima noção do que estava acontecendo lá na vida de Cornélio. Cornélio já estava reunindo a família inteira para ouvir Pedro. Enquanto Pedro estava tendo a visão, enquanto Pedro estava entendendo o que o Senhor tinha para todos os povos, qual era a missão do Senhor, Cornélio já estava com a mesa posta, esperando Pedro chegar, para entender por que era tão importante a vinda daquele homem, o que ele tinha tão importante para falar. Era Deus abrindo os corações, não foi Paulo que ouviu falar que não, Deus mandou buscar Paulo lá e ainda teve que dar uma calma com Paulo, ó, atende, tá? Vem de mim mesmo, tá bom? Aqui, ó, te dou a recomendação, pode ir, né? Vai confiante. É o Senhor que abre portas, e a nossa oração tem que ser para que o Senhor abra portas, porque se o missionário trabalhar com suas próprias forças, nada vai acontecer. É a unção do Espírito, é Ele quem dá o poder. A gente tem que orar para que o Senhor abra os corações, para que o Senhor derrame o Espírito sobre a vida desse missionário, para que a sua palavra encontre terreno fértil, para que a semente possa germinar, a semente do Evangelho. Então o missionário não pode, nunca poderá estar no campo sozinho. A Bíblia nos ensina a ser enviados, né? Não vá, seja enviado, é a máxima que a gente tem hoje em missões. Por quê? Porque sem o apoio espiritual, sem o apoio até de amizades da igreja, a gente não fica no campo. A gente não tem forças para lutar essa guerra sozinho. Essa guerra não é nossa, essa guerra é de toda a nossa igreja, a igreja de Cristo. Eu não estou falando só da igreja Legião Leste, só da igreja presbiteriana. Nós temos que orar para todas essas pessoas que são os desbravadores, né? Aqueles que vão arrancando o topo, para que eles tenham essa visão de Deus, trabalhados por Deus, e que também tenham as portas abertas por Deus, para que eles possam cumprir a missão que é de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela forma como essa igreja tem sido essa base para os missionários. Não tem um domingo que a gente não ore pelos missionários aqui, né? E a gente manter essa prática confiantes de que nós estamos no campo com eles, né? Porque o nosso campo é o mundo, e que essa guerra espiritual ela já foi vencida, mas que a gente tem que continuar guerreando nesse momento até o dia que receberemos a coroa. Amém, igreja? Amém. Vamos orar então agora.